Vamos voltar ao caso da avó que matou a própria neta. Aqui não tem enrolação não, a gente já fala e já vai mostrar o assunto para você agora. Hoje pela manhã nossa equipe falou com os avós paternos que não conseguem entender o que aconteceu. O Rubens Nakato tem os detalhes, o Dodô traz aqui e a gente enche a tela do interior. Tentar explicar a atitude da avó paterna da criança é tão difícil quanto suportar a dor. Para os avós maternos, a revolta resume esse sentimento. Não dá para entender, é difícil para falar. Eu não tenho explicação. A gente fez o que pôde. A gente cuidou mais dessa criança do que dos meus próprios filhos. A avó que ponhou na cabeça que ela queria a guarda da menina e a gente nunca abriu mão, né, da guarda dela, porque a guarda a gente vai tirar da mãe para entregar para a avó, imagina, então tinha que ficar com a mãe mesmo. Aí ela inventou tudo isso, que a menina não era bem cuidada, que a menina não sei o quê, mas não é nada disso. Pegou uma criança indefesa, que não tinha defesa nem nada e ela... Tá certo. É difícil, é muito difícil isso aí, gente. Na casa dos avós maternos, a mãe de Ana Júlia Queiroz da Silva, de 2 anos e 11 meses, estava muito abalada e preferiu não gravar entrevista. Foi exatamente aqui neste ponto onde tudo aconteceu. Depois de descer de um ônibus, a avó trouxe a neta para trás destes arbustos e, usando uma faca, cortou os pulsos da menina e ainda teria sufocado a criança com uma fralda. Logo em seguida, a mulher correu em direção à rodovia, na tentativa de se matar, se jogando entre os veículos. No local, às margens da rodovia Assis Chateaubriand, entre Pirapozinho e Presidente Prudente, as marcas do crime ainda são visíveis. A avó, acusada pelo assassinato, Rosângela Cristina da Silva, foi socorrida por motoristas que passavam pelo local, que também acionaram a polícia. Ela foi encaminhada ao hospital regional e, em seguida, deu depoimento à polícia de Pirapozinho, que investiga o caso. E olha só, pessoal, hoje pela manhã, agora há pouco, antes de entrar no ar, eu conversei com o delegado que investiga esse caso, Dr. Luiz Otávio Fortes, que é delegado de Pirapozinho. E olha só o que ele falou pra gente. No depoimento, o que a assassina disse pro senhor, no momento do primeiro contato que o senhor teve com ela? Bom, ela disse que ela entendia que a criança estava tendo um sofrimento intenso, que ela passava por necessidades principalmente de carinho, de afeto, que ela não era bem cuidada, que ela não tinha uma higiene devida, e que ela tentou por diversas vezes convencer o filho a inverter a guarda, mas ela acreditava que por uma inação ou pouca ação, ou mesmo por um empecilho legal, o filho não conseguia adotar essa atitude que ela entendia mais positiva. Ela tentou diversas vezes, segundo ela, um contato com a mãe da criança, para que fosse passada essa guarda, ou até mesmo que fosse melhorado o cuidado, a atenção, o carinho dispensado para a criança, mas acabou até entrando em conflito, em vias de fato com a mãe, e não conseguia atingir o fim. Como que ela estava no momento pós o cometer o crime? Ela estava nervosa, estava tranquila? Como que ela estava? Ela estava serena, né, orientada, mas perturbada, né? Ela demonstrava momentos que ela falava mais tranquila, momentos de nervosismo, de euforismo. Ela estava perturbada, para ser a palavra bem correta. Foi um crime premeditado, doutor? Crime premeditado, né? Pela própria preparação, como ela procedeu, tudo que ela colocou, por exemplo, na bolsa que ela levou, você vê que ela foi preparando tudo, a medicação que ela levou, que ela deu para a criança ingerir, para a criança sofrer menos, ela disse ter afiado o fio da faca, já tudo isso antes. Também cartas que ela escreveu, tudo já deixando claro o que ela pretendia. Então, realmente, é um crime premeditado, não há dúvida. Nessas cartas ela falava o quê? Qual era a narrativa que ela fazia? Ela simplesmente dizia o que ela via na visão dela, o que ela via, o cuidado indevido que era dado à criança, como ela acredita que deveria ser esse cuidado, e que como ela não conseguia não via nenhuma evolução no cuidado das crianças, ela ia praticar esse ato de maneira a suavizar a vida e também de maneira a aplicar uma punição aos pais. Basicamente é isso. E só para encerrar, quais os próximos passos dessa investigação que o senhor está tocando? Bom, nós já ficamos olhando diversos depoimentos, foram realizadas diversas perícias, então agora nós vamos anexar os resultados dessas perícias, uma análise de laudo, submeter alguns exames ainda que estão em fase de realização, como por exemplo o confronto
do material gráfico que foi colhido do próprio punho da autora com as cartas, para realmente comprovar que foi ela que escreveu, ninguém auxiliou, instigou qualquer coisa desse gênero, submetê-la a uma avaliação psiquiátrica no núcleo de perícia do INEA de São Paulo e colher alguns outros depoimentos que ainda estão faltando. E olha só, pessoal, o delegado me disse ainda que ela começou a premeditar esse crime há pelo menos 3 meses, que ela começou a escrever as cartas, começou as brigas. Ela chegou, inclusive, a partir para agressão contra a ex-nora, em alguns momentos, por acreditar que a criança não seria bem cuidada. Imagine você, 3 meses a pessoa já planejando a morte da neta, a ideia dela era também se matar. A gente continua falando sobre isso, sabe por quê? Parentes da assassina alegaram que ela sofria de depressão. Será que a doença pode chegar a algo tão extremo? E quem vai esclarecer pra gente ao vivo aqui no estúdio é a Natália Biagi, psicóloga. Natália, muito obrigado por receber nosso convite. E me diz uma coisa, até que ponto uma pessoa depressiva ou com algum distúrbio psicológico pode cometer um crime como esse? Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu acho que a gente tem que pensar uma série de coisas. A depressão, dependendo do nível e do não tratamento, ele pode sim chegar a provocar ideias alucinatórias e delirantes, que é o que a gente chama dos sintomas positivos que um esquizofrênico ou que um depressivo muito crônico e maltratado apresenta. Então pode chegar? Pode. Agora, você está dizendo, né, essa história dos 3 meses premeditado. Uma pessoa que está há 3 meses delirando, que está há 3 meses confabulando todas essas coisas, provavelmente a família já teria percebido movimentos e comportamentos muito diferentes. Acho que a gente precisa de uma avaliação psiquiátrica para avaliar mesmo. Mas uma pessoa em depressão crônica, sem tratamento, ela pode produzir sim delírios e alucinações, que são essas imagens, essas ideias de que tem alguém me perseguindo, tem alguém fazendo mal, tem alguém querendo mal, e isso pode ocasionar todo um funcionamento e toda uma ideia de que eu posso terminar com isso da forma melhor que eu encontre para fazer isso. Ela disse aos policiais que essa forma de tirar a vida da criança seria uma forma de, abre aspas, liberá-la do sofrimento. Ela alegava que a menina sofria, então matando ela, ele iria conseguir fazer com que a menina ficasse tranquila em um local desconhecido. Que pode revelar uma afirmação como essa? A gente não consegue alcançar o que é uma ideia delirante, o que é um pensamento delirante. Então, o que mais acontece assim, nós compactuamos de uma mesma realidade. Eu entendo, eu vejo as mesmas coisas que eu estou vendo, que você está vendo, a gente está ouvindo. Eu não sei o que pensamento isso tinha ali dentro. Então, muitas vezes, um dia de chuva, para mim é um dia de chuva, para você também. Para ela, é Deus mandando uma notícia de que alguma coisa ruim vai acontecer. Esse pensamento, essa construção do pensamento é uma coisa que a gente não tem acesso. Então, provavelmente, assim, a gente pode pensar que assim, é uma coisa tão cruel, né, contra uma criança indefesa, completamente indefesa. Mas para a avó, nesse pensamento delirante, partindo do pressuposto que sim, ela estava num pensamento delirante, ela estava livrando sim, e colocando num campo onde ela ia poder alcançar, dependendo assim até da religião, né, coisas a ver com a parte religiosa mesmo. Então, a gente precisa entender o que é que fez ela construir esse pensamento delirante. De novo, afirmando que ela estava numa ideia delirante. Né? Se a gente for acreditar que ela não estava delirando, que essa história da depressão até nem é tão assim, aí é uma coisa premeditada, é uma coisa de caso pensado, e a gente vai partir para um outro lado, e aí cabe mesmo à polícia investigar. Dentro de uma ideia delirante pode acontecer um infinito de imaginações. E me diz mais uma coisa, os planos iniciais eram o seguinte, ela iria cometer o crime, matar a menina e na sequência iria se jogar em frente a um carro para também morrer. É um sentimento de culpa? É uma questão que ela também entrou nessa história delirante dela? O que reflete? A gente pode partir pelos dois lados. Se for uma ideia de culpa, eu me livro da culpa a partir do momento que eu não estou mais ali, eu não preciso lidar com a minha culpa. Se é uma ideia delirante, ela vai cuidar da neta. Lá, se ela não pode cuidar da neta aqui, ela está dando a oportunidade, tanto para a neta quanto para ela, de cuidar lá. Quer que seja, onde quer que seja que elas estivessem indo. Então, assim, se a gente pensar que tem uma questão da culpa, da premeditação e tudo mais, sim, ela está ali eliminando todos os sentimentos. Se a gente pensar numa ideia delirante, a gente pode até pensar que ela estava se matando para ajudar a neta a poder estar melhor. E só para encerrar, Gisele, Natália, me diz o seguinte, ela tomava remédios controlados, a família sabia que ela tinha um comportamento diferenciado, ela tinha algumas crises, uns picos de nervosismo muito grandes. É possível prever uma situação como essa ou quem sofre às vezes faz de um momento que e pega todo mundo de surpresa, ninguém consegue evitar?
Olha, é muito complicado, porque a gente pode, assim, algumas mudanças no comportamento são visíveis. Se ela já estava em tratamento, então provavelmente já tinha um olhar para toda essa agressividade, para todo esse comportamento, mas o que muito acontece, que a gente percebe muito na saúde mental, é que o paciente melhora, ele por si só para de tomar medicação e não conta para ninguém em casa. Ele para e continua. A família acredita que ele continua o tratamento. Então, não tem esse olhar. A gente, infelizmente, não tem um olhar muito próximo, muito dentro da saúde mental. É uma doença crônica como qualquer outra e requer tratamento para a vida, a longo prazo. Só que as pessoas, a partir do momento que apresentam melhora, param. E a melhora para a piora é um instante tão tênue que, assim, é impossível dizer para você, foi ontem, foi hoje, é amanhã. Acontece. Quando você menos espera, isso realmente, a mudança acontece e você não tem como evitar. Infelizmente, não tem como evitar uma situação dessa. Tá certo, essa foi a Natália Biagi, psicóloga. Natália, muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. Com certeza foram fundamentais para a gente entender um pouco mais dessa história. Muito obrigada. Até a próxima.